A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Que honra, que honra. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Muito feliz. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade, pela vida de cada irmão, de cada irmã aqui. Quero louvar a Deus por toda a Defonte. Vocês são bênção demais para minha casa, para minha vida, para minha família. Poder retornar ao Aviva aqui nesse pavilhão e ver esse lugar repleto de mulheres de Deus é sem dúvida uma daquelas honras que marcam o ministério que o Senhor nos confiou. Deus abençoe, pastor Delano. Amo a sua vida, a sua casa, a sua família. Missionária Juliana. Ju, você é uma referência em vários aspectos, vários espirituais. Mas eu confesso que ultimamente o que eu mais me inspiro em você é essa cintura. Essa barriga negativa é de Deus. Brincadeira, viu? Você inspira de verdade, você é uma mulher de Deus. Quando você ora por mim, quando você impõe as mãos sobre mim, como você fez aqui agora, eu sinto realmente a unção de Deus fluindo através da sua vida. Não é sempre que isso acontece, não é com todo mundo que isso acontece, mas eu quero render graças a Deus porque na sua vida é assim que acontece. O Espírito Santo flui de você, viu? Deus abençoe. Tantos amigos queridos aqui, Deus abençoe cada um. Quero ressaltar em especial também um casal aqui muito querido, o pastor Cristiano. Sua vida, você, Dani, também. Vocês têm sido bálsamo para minha casa e para minha família. É um prazer e uma honra poder estar aqui com vocês nessa noite, viu? Todo o povo de Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Diga assim comigo, olha. Que Ele cresça. Tem que ser assim. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo. Levante uma das suas mãos aos céus, vamos fazer disso uma oração. Que Ele que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita servo de todos os irmãos. Amém. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nele nos movemos, por causa dele existimos. Se não fosse o Senhor, quem mais concorda que não estaria vivo aqui nessa noite? A Camila, eu acho que eu ia estar vivo sim. Não, você ia existir. Quem deu vida de verdade para a gente foi Ele, né? Glória a Deus, glória a Deus. Pegue aí a sua Bíblia, vamos aproveitar que estamos de pé. Abra ela comigo no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. O Senhor me orientou a essa palavra aqui nessa noite. Ele disse uma frase para mim que está se movendo no meu coração até agora. O Senhor, Ele me disse: diga a ela que o que ela está gerando não vai matá-la. Eu estava ali e o Senhor falou isso comigo. Ele falou isso para a sua igreja, falou isso para as mulheres de Deus que estão reunidas aqui nessa noite, para os homens de Deus que estão aqui nessa noite.
aquilo que Deus lhe deu para gerar não vai matar você. Eu queria que você olhasse com fé para alguém aí ao seu lado e dissesse assim para essa pessoa: esse projeto, para ficar melhor, diga assim: esse projeto de Deus não mata você. Diga assim: vai te apertar, te pressionar, às vezes assustar. Se você tem intimidade, bota a mão no ombro dessa pessoa aí agora e dá uma sacudida e diz assim: mas matar não mata. Sacode ele ou ele, diga: é vida, é vida. É vida para você, é vida para a tua igreja, é vida para a tua família, é vida para o ministério que o Senhor te confiou. Você não vai morrer por causa do que você carrega. Eu estou sentindo uma autoridade de Deus muito grande sobre esta palavra. Deus está cancelando aborto espiritual nesta noite. Você não vai morrer. Ai, o porquê ficou assim? Por causa do ministério. O ministério deprimiu, a unção matou ele, a igreja matou ela. Deus diz assim: você não vai morrer daquilo que eu te dei para você gerar. O que você gera não vai matar você. Oh, aleluia. Aleluia. Lucas capítulo 1, versos 26 em diante. Quem achou, diga amém. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus. Completa bem forte para mim quando eu parar na frase, tá bom? No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por? Enviado por? Não foi o capeta que mandou, não? Não foi o maligno, não, né? Então vamos lá. O mensageiro, que é o anjo Gabriel, quem enviou ele foi? Eu quero que você guarde isso aí na sua mente. Foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. Qual era o nome do homem, gente? José. Da casa de? Davi. O nome do homem? José. Da casa de? Davi. Esse é o noivo de Maria. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Gente, ele disse bendita ou maldita? Bendita. Ele disse bendita ou perturbada? Bendita. Ele disse bendita ou atribulada? Bendita. Ele disse bendita ou oprimida? Ele disse o quê? Bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. Preste atenção, ele percebeu que ela ficou angustiada ao invés de feliz. Ele percebeu que ela ficou preocupada ao invés de alegre. Então ele diz: não temas. Achaste graça. Maria, eu vim aqui te fazer um favor, te entregar um favor. Eu vim aqui te entregar uma bênção. É isso que Gabriel está dizendo para ela. Tu achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O trono de quem, gente? Isso, o trono de Davi, seu pai. E ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum? E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus.
Até Isabel, tua prima, concebeu um filho na velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Então disse Maria: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E você diz amém. Antes de tomar seu assento, você vai olhar de novo para alguém e vai dizer para esta pessoa: o que você carrega não te mata. Amém? Deixa eu contar de 1 até 3 para você falar de uma vez só e bem forte, tá? Se você sentir que ela não está acreditando muito ou ele, você dá um sacode nele ou nela. Tá bom? Não, Camila, mas eu não tenho muita intimidade. Não é intimidade, é a Viva Pentecoste. Tá bom? No 3 você vai dizer: o que você carrega não te mata, te promove. Calma, não contei até 3 ainda. Que ansiedade é essa? Você vai dizer, quando eu disser 3, você vai dizer: o que você carrega não te mata, é 1, bota a mão no ombro dele ou dela. 2, sacode para ele ficar bem irritado e acordar. 3, diga lá. Senta dando glória a Deus por sua fidelidade. Oh, aleluia, 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 glória a Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Gabriel já havia dito para Zacarias, o esposo de Maria, o esposo de Isabel, sua prima, que ele é aquele que assiste diante de Deus. Quando 6 meses antes desse dia, ele foi visitar Zacarias para entregar a mensagem de que Isabel iria gerar e dar à luz a um filho profetizado, João Batista. Aquele que iria cumprir aquilo que o profeta Isaías já havia dito sobre a voz que preparava o caminho do Senhor. João Batista, filho de Zacarias e de Isabel, recebeu então, antes da sua mãe conceber, a visita de Gabriel anunciando essa conceição, dizendo para Zacarias que ele ia ter um filho, que o Senhor ia colocar esse filho, na verdade já o estava gerando no ventre de Isabel. E naquele momento, por Isabel já ser avançada em idade, Zacarias acabou manifestando uma certa incredulidade na palavra que o anjo Gabriel estava entregando para ele, o que acendeu um pouco a ira de Gabriel. E ele, com a autoridade que lhe é devida, vai advertir e também disciplinar Zacarias, pai de João Batista, no ato da entrega dessa profecia. Ele deixa claro que Isabel ia conceber, ia dar luz a esse filho. E naquele momento Zacarias, assustado, apavorado com o anjo, o texto diz que ele tremia diante da presença do anjo, acabou não filtrando muito bem os pensamentos e acabou manifestando essa incredulidade. Quando ele então pergunta como se dará isso, não procurando um meio, mas querendo através dessa fala manifestar a falta de um meio, o anjo vai dizer para ele desse jeito: eu sou Gabriel que assiste diante de Deus. Se a gente pudesse traduzir a linguagem de Gabriel no populacho, o que Gabriel está falando é: rapaz, você sabe com quem você está falando? Eu não trabalho para patrão aqui da terra, não. Eu sou o mensageiro, eu sou o arauto do Deus vivo. O que ele está dizendo é: eu estou diante da santidade de Deus. O que isso significa? Eu estou diante daquele que não mente.
Eu estou diante daquele que tudo pode, coisa nenhuma lhe é difícil. Eu estou diante daquele que não toma conselho com ninguém. Eu estou diante daquele que ajunta todas as águas como uma só gota na palma de sua mão. Eu estou diante daquele que não olha o céu de baixo para cima, porque está acima de todas as coisas, e quando quer olhar, ele olha de cima para baixo, porque ele é exaltado sobre tudo e sobre todos. Eu estou diante do Todo-Poderoso. Rapaz, ele vai manifestar a indignação dele diante de Zacarias, e ele vai dizer: por causa destas palavras que manifestaram incredulidade, ou seja, por causa dessa dúvida, o que Gabriel está dizendo? Você será punido, disciplinado, não é porque você está duvidando de mim, é porque você está duvidando de quem me enviou. Quem duvida de mim, não duvida de mim, duvida daquele que me envia. Quando você não acredita num mensageiro enviado por Deus, a ofensa não é dada ao mensageiro, ela é dada ao próprio Deus. É por isso que o próprio Jesus, ele vai dizer: olha, aqueles que recebem os meus, a mim me recebem. E aqueles que não recebem os meus, rejeitam a mim. Então Gabriel, baseado nisso, vai dizer para ele: você vai ficar mudo. E posso te falar, a disciplina de Gabriel para Zacarias foi uma bênção. Eu disse que a disciplina de Gabriel para Zacarias foi uma? Por que foi uma bênção? Porque quando você não tem fé o suficiente para ver o que Deus vai fazer no processo, a melhor coisa que Deus pode fazer por você é te calar. Para que você não fique manifestando incredulidade e venha tardiar, protelar ou atrapalhar aquilo que Deus está fazendo, e você mesmo acabar por perder a bênção. Agora, por que nós estamos começando falando sobre isso? Porque estas mesmas palavras foram as palavras que Maria falou diante de Gabriel. Quando ele disse que ela iria conceber e iria dar à luz a um filho, quando ele disse isso, ela vai manifestar exatamente as mesmas palavras. Gente, exatamente as mesmas palavras. E fica provado nessa manifestação quando ela diz assim: mas como se dará isso? Exatamente a mesma palavra, só que para ela, ou para com ela, o comportamento de Gabriel é completamente diferente. E isso prova que Deus não avalia só o que a gente fala, mas a motivação com que a gente fala o que fala. Me parece que a palavra é exatamente igual, mas a motivação de Zacarias foi incredulidade. E a motivação de Maria não foi incredulidade. O que Maria está querendo dizer é o seguinte: me diga como, porque eu estou pronta para fazer o que tem que ser feito. Então o que ela está dizendo para ele é só o seguinte: pelo meio lógico eu já sei que não é possível, me dê um meio. Ela está disposta. Maria é alguém que apresenta um nível de disposição em obediência, em serviço, fora do comum. Deus então vai lhe entregar esta bênção. Ela será chamada de bendita, Ela vai receber uma bênção que vai colocar o nome dela eternamente na história. Não tem como você falar do nascimento de Jesus Cristo sem mencionar Maria dentro dessa narrativa. Aquilo que Deus deu para Maria gerar, fez com que se estendesse por gerações e gerações e gerações. Veja, tantos anos se passaram e hoje aqui eu estou mencionando o nome dela no lugar de mãe, mas ainda assim mencionando o nome dela. Ele diz: olha, salve. Quando Gabriel aparece para Maria, ele diz: salve. Ela nunca viu um anjo dizer salve, ainda mais para ela. Salve, agraciada, olha, você alcançou favor diante de Deus. Maria, tu conceberás, tu darás à luz a um filho. Gente do céu, imagine, Deus agora vai fazer cumprir algo inédito na vida de Maria, inédito. Algo que não tem referência ou cópia daquilo que já tenha sido feito. Aí a gente acaba dedicando um tempo muito grande para poder falar as qualidades e virtudes de Maria. Por que ela foi escolhida para receber tamanha bênção, gerar alguém que salvaria o mundo? Mas preste atenção nisso aqui. Na verdade,
Haviam outras mulheres, não tenha dúvida disso, com virtudes semelhantes à de Maria, quem sabe até superiores. Para pensar um pouquinho comigo. Você acredita que Maria era a única moça casta e pura em Israel? Haviam outras virgens lá também, gente? Sim ou não? Sim ou não? Certamente, mulheres obediências, filhas abnegadas, noivas dedicadas, mulheres castas, tementes a Deus. Então eu não posso aqui ficar usando todo o tempo para falar das qualidades que fizeram Maria ser escolhida para uma eleição soberana. Até porque isso iria desmerecer a justificativa que o próprio Gabriel dá a despeito de todas as virtudes. Porque ele diz: salve, agraciada, achaste favor diante de Deus. Então não foi por mérito, foi por graça. Complete aí para mim, por favor. Não foi por mérito, foi por... E o que é graça, favor imerecível? Então, significa que não é por causa das virtudes que ela tinha. E a primeira coisa que eu e você precisamos compreender é que o que rege a nossa vida de verdade não são as nossas qualidades. Nossas qualidades nos ajudam a administrar aquilo que Deus nos deu. Nossas qualidades nos ajudam a manter aquilo que Deus nos entregou. Mas as nossas qualidades, por melhores que elas sejam, elas não são o suficiente para fazer Deus selecionar quem Ele escolhe e quem Ele não escolhe, quem Ele despeja uma bênção sobre medida e quem Ele não despeja. E o que determina então, Camila, o que eu faço para que eu esteja diante do Deus das eleições soberanas? Duas coisas você precisa aprender. A primeira você já aprendeu: não são suas qualidades, então não se envaideça. Não são suas qualidades, então não se ache. E ao mesmo tempo, quando você descobre isso, você descobre a cura para uma outra coisa. O que? Também não são os seus defeitos que determinam seu afastamento permanente. Então veja, se há uma balança diante de Deus, num prato estariam as qualidades, no outro estariam os defeitos. E entenda, nenhuma das duas coisas pesadas diante de Deus, ainda que os pratos se equiparassem, seria o suficiente para determinar a escolha de Deus sobre a sua vida. Acima da balança a graça de Deus. Porém, eu preciso de um norte. Eu não posso andar por aí como se eu fosse uma escolha aleatória, como se pelo fato de Deus ser soberano e Ele escolher a quem Ele quer, começar a acreditar que Deus não trabalha por critérios, porque é isso que está fazendo um monte de gente se desviar do chamado. É isso que está fazendo um monte de gente abortar projetos de Deus. É isso que está fazendo um monte de gente se desviar da vontade de Deus. A ideia de que se Deus é soberano, eu posso pertencer a uma escolha aleatória, que uma vez que eu não posso explicar, eu não preciso também me comportar e nem estabelecer nenhum bom critério para que Deus me veja. E o que é que norteia isso? O que é que faz com que eu não me perca? O conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus não reage a mim e também não reage às virtudes de Maria. Deus corresponde à sua palavra. Completa aí para mim, por favor. Deus corresponde à sua? Deus corresponde à sua? Presta muita atenção, não são minhas qualidades e não são os meus defeitos. O que Deus corresponde em mim é a sua palavra. O que faz Ele aplainar o caminho diante de mim é a sua palavra. O que determina onde eu vou chegar é a sua palavra. O que determina o que eu não posso tocar é a sua palavra. O que determina onde eu posso entrar ou não entrar é a sua palavra. Quando eu estou debaixo da sua palavra, coisa nenhuma do Deus impossível é impossível para mim. João capítulo de número 15, meu pai é o agricultor, eu sou a videira e vocês são as varas. Toda vara que estando em mim dá fruto, essa eu podo para que dê mais fruto. Porém toda vara que estando em mim não dando fruto, eu corto e lanço no fogo. Estai pois em mim e eu em vós. Ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. O que ele está dizendo? Eu não correspondo à cor dos seus olhos, o tipo do seu cabelo, a cor da sua pele. Eu não correspondo à sua hereditariedade. Eu não tenho obrigação geracional. Ele está dizendo que eu correspondo a minha palavra. Invoca a minha palavra,
manifesta a minha palavra, vive a minha palavra, e você será acrescentado, 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 acrescentado. Camila, e aonde a gente vê isso na vida de Maria? A gente gasta a parte do tempo do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, de Jesus, segundo escreveu Lucas, tentando buscar em Maria virtudes como a sua humildade, como a sua pureza, que sem dúvida, gente, são inegáveis, mas a gente tem que ir para o fundamento. Não é nenhuma dessas coisas que fizeram ela ser a mulher escolhida para gerar o Salvador do mundo. Pare para pensar, não é por causa dela. Olha o que o texto diz que ele foi a ela porque ela era desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. Eu tenho só 3 pontos para aplicar aqui, porque eu quero que você comece a desenvolver isso assim que o culto acabar. Na verdade, antes do culto acabar. A primeira você já está desenvolvendo. O que, Camila? Se conecte a pessoas que estão debaixo de uma palavra. Se conecte a pessoas que estão debaixo de uma promessa. Se conecte a pessoas que combinam com o propósito que Deus tem para revelar sobre a terra. Oh, meu Deus! Se você entende que está debaixo de uma palavra, olha para quem está do teu lado e diga assim para essa pessoa: se deu bem hoje, hein? Pergunte para ela, por quê? Diga para ela, porque sentou do meu lado. E daí que eu estou debaixo de uma palavra? Minha casa está debaixo de uma palavra, minha igreja está debaixo de uma palavra, minha vida está debaixo de uma palavra. Ele não visita, eu sei, talvez isso te incomode um pouco, mas ele não visita Maria por causa de Maria, gente. A verdade tem que ser dita, e ela está clara no texto. Ele visita Maria por causa que, por Maria ser noiva de... A promessa era para cumprir a palavra. E para cumprir a palavra, o Messias tem que vir da casa de Davi. Quem é da casa de Davi? Maria ou José? José. Quem é Maria? Alguém aqui sabe qual é o nome do avô de Maria? Alguém aqui sabe qual é o nome do pai de Maria? A gente não conhece a hereditariedade de Maria como conhece a hereditariedade de José. E é o tipo do sangue da família de José que é diferente, Camila? É o fator RH? Não. É o fato desse DNA estar debaixo de uma palavra. Uma palavra. Quando Maria se conecta a José, que é da casa de Davi, Gabriel visita ela. Tem visitas que você só não recebeu do céu ainda porque está associando-se às pessoas erradas. Se conecte às pessoas certas. Deus tem pessoas certas, pessoas que desabrocham o jardim que há em você, as flores que Deus te deu para cultivar, as sementes frutíferas que ainda não germinaram. Tem pessoas que ao seu lado serão a água que sua terra precisa. Tem pessoas que ao seu lado serão o bálsamo que você precisa. Tem pessoas que ao seu lado serão a sombra que você precisa. Deus está dizendo: ei, não é sobre ser oportunista, é sobre compreender e se submeter a quem está debaixo de uma palavra. Maria se conecta com José e por causa disso o céu se abre. A graça de Deus alcança ela naquela comunidade que, se fosse nos dias de hoje no Rio de Janeiro, alguém chamaria de favela. A graça de Deus não olha a condição social. A graça de Deus não vê se a rua é asfaltada ou é de barro. A graça de Deus não se conecta a circunstâncias. Ela se conecta à palavra. Você pode morar de aluguel, pode estar com problema na conta, pode estar vivendo em crise, pode ter somente o que comer, esperando o Senhor trazer o pão de cada dia. Se você estiver debaixo de uma palavra, a janela do céu é aberta sobre a tua casa, a janela do céu é aberta sobre a sua vida, e Deus não vai te deixar, não vai te limitar, acreditando que você não pode viver algo extraordinário por causa das circunstâncias. Abra bem os seus ouvidos, porque Deus está me mandando liberar uma palavra profética
profética aqui nesta noite. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir a sua palavra. Eu vou falar de novo. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir a sua palavra. Deus escolheu a geração de Abraão, Isaque e Jacó. Deus que fala, Deus que cumpre, Deus que mantém. Ele disse: Abraão, eu vou fazer de ti pai de uma grande nação. E Sara era estéril. Ela tentou colocar e colocou Agar na cama de Abraão para gerar o filho da promessa, mas Agar não está debaixo da palavra. Quem está debaixo da palavra é Sara. O filho da promessa vai vir de Sara. A palavra vai se cumprir em Sara. Mas Sara era avançada em dias e pensou que não podia gerar. E Deus não está nem aí para isso, porque Deus não depende de circunstâncias favoráveis para cumprir a sua palavra. Gênesis 21, o texto diz: e o Senhor visitou a Sara e cumpriu como lhe havia dito. E Sara concebeu e deu à luz a Isaque. Eu estou sentindo tanta autoridade de Deus aqui. Deus está dizendo: nada vai impedir a minha visita na tua casa. Não importa, você pode mudar de endereço, você pode sair da mansão e ir para o morro, ou pode sair do morro e ir para a mansão. Para Deus não faz diferença. Enquanto você estiver debaixo de uma palavra, a tua casa é um holofote diante de Deus, e Deus vai alcançar. Ele vai atravessar qualquer realidade circunstancial e vai fazer cumprir a palavra que Ele liberou. Agora veja que incoerência, humanamente falando. Por que Deus fala de multidão para um cara que é casado com uma mulher que não pode dar a ele filhos? Aí olha que loucura. O filho que vai nascer dessa mulher, e eu estou falando agora de Sara, é o filho em quem Deus vai fazer cumprir a maior descendência que a terra já viu. E ele podia se apaixonar ou ser entregue para qualquer mulher dentro do seu povo, mas aquela que Deus mandou Eliezer buscar no meio da sua parentela, cujo nome era Rebeca, era justamente uma mulher que era... Olha, Deus é conhecido por ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de... Sara era estéril. Deus visita, ela gera Isaque. Isaque se apaixona por uma moça cujo nome era Rebeca. Ele casa com ela e começa a ativar a vida de oração, porque Rebeca era... O Senhor visita Rebeca e Rebeca gera. Rebeca vai ter 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú vai ter tanto filho, tanta esposa, que ele sozinho já vai ser um povo. Sério? Agora, o Jacó, que é o eleito, para multiplicar essa descendência, vai se apaixonar por uma mulher cujo nome era Raquel. E o texto é claro: Lia deu um monte de filho para ele, porém Raquel era... Eu queria que você olhasse para alguém e dissesse: não é coincidência, é circunstância. Olha para cá, Deus procura, parece que Deus procura circunstâncias desfavoráveis de gente que tem palavra. Não é possível. Tá tudo bem ou tem algumas circunstâncias desfavoráveis na sua vida? Se tem, levanta a mão e sacode assim, ó. Diz: ih! Fala: eu aqui. Não é coincidência. Não é coincidência. É Deus dizendo: ei, são através dessas circunstâncias, e é elas que eu quero atravessar, enquanto você for fiel à minha palavra. Para Deus, o vencedor não é o que vence sempre, mas é o que não desiste nunca. Por isso, as circunstâncias desfavoráveis, elas provam o caráter de quem merece, ou melhor, de quem foi escolhido por Deus para gerar o que Ele quer que gere.
Por exemplo, quando ele escreve a carta à igreja de Filadélfia, ela é a única que ele não desabona a sua conduta em absolutamente nada. Pelo contrário, ele faz uma ressalva que nos inspira. E ele já começa dizendo assim: tendo pouca força, tendo pouca. A circunstância de Filadélfia nunca era favorável. Cada vez que trocava um governo, cada vez que a política ou a hierarquia daquele lugar mudava, aquela igreja era derrubada e reconstruída. Aquela igreja era limitada por uma série de circunstâncias governamentais, hierárquicas, políticas e etc. Então a primeira palavra que o Senhor fala para ela é: tendo pouca força. Tendo pouca força. Então não foi a força de Filadélfia que fez ela ser exemplar. Não foi a força de Filadélfia que fez ela se destacar entre igrejas muito maiores e com muito mais recursos do que ela. Está contido na própria carta o segredo. A circunstância era desfavorável, mas veja: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Oh, meu Deus! Meu Deus, você não vai conseguir guardar todos os amigos. Você não vai conseguir guardar na mente todos os livros que você já leu. Você não vai conseguir guardar a sua casa o tempo todo. Você não vai conseguir guardar tudo que você tem o tempo todo. Mas o Senhor está dizendo: coloque em prioridade a minha palavra. Sabe por quê? Você não vai conseguir guardar tudo, mas a minha palavra guarda tudo para você. A minha palavra guarda os teus filhos. A minha palavra guarda a tua casa. A minha palavra guarda o teu casamento. A minha palavra guarda a tua família. A minha palavra é que guarda os teus bens. A minha palavra é que guarda o teu ministério. Então priorize a minha palavra. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso eu também te guardarei da tentação que há de vir sobre a terra. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Você não tem que ser forte, você tem que ser resistente. Você tem que abraçar a palavra e segurar ela mesmo diante de circunstâncias adversas. Pega na mão de quem está do teu lado, porque tem uma unção poderosa para desatar julgos aqui nesta noite. Segura com autoridade, vai. Não segura meio requenguela, não. Segura com vontade. Faz essa pessoa perceber que ela não veio fazer uma social. Faz ela perceber que ela assentou-se ao lado de um profeta, de uma profetisa do eterno. Aperta a mão dela com autoridade e diga para ela: resista, resista, resista. Sacode ela, sacode ele e diga: não abandone o que você gera. Não abandone o que você gera. Vai ter aperto, vai ter circunstância desfavorável, mas não é por causa de você, não é por causa de José, é porque eu velo para cumprir a minha palavra. Então guarda a minha palavra, guarda a minha palavra, guarda a minha palavra. Palavra. Tu não morreu porque está debaixo de palavra. A doença que matou milhares não matou você, porque a palavra dele pode ter se cumprido já na vida de milhares, mas na sua não cumpriu. Ele te preservou em vida para cumprir a sua palavra. E as circunstâncias desfavoráveis? As circunstâncias desfavoráveis, elas não atrapalham a motivação de Deus em querer cumprir. Pelo contrário, elas impulsionam. Olha o pensamento de Maria. Como isso vai se dar, sendo que eu não conheço homem algum? Ela chega a pensar que para o cumprimento daquela palavra, a virgindade poderia se constituir um problema para o cumprimento. Não a virgindade em si, mas ela acredita que aquela condição é desfavorável para o cumprimento da promessa de um filho. E ela não está errada, porque a ideia lógica é de que você precisa conhecer alguém e ter relações com essa pessoa, para que você tenha um filho, sobretudo naquela época. Então ela chega a pensar que aquilo que ela tem de mais nobre poderia se tornar até em algo impeditivo, mas na verdade aquilo não era impedimento, era critério. Porque a palavra que regia a casa de José, dita pela boca do profeta Isaías, começava já de cara dizendo assim: eis que há... Lembra não?
Vamos fingir que não aconteceu? Replay. A palavra de Isaías, messiânica, ela dizia logo de cara: eis que a virgem. Eu não vou nem agora dizer de Maria, vou dizer de mim e de você. Quantas vezes a gente acha que a preservação de algumas qualidades e virtudes que temos podem acabar por fim a ser o problema ou o impedimento para a realização de algo. Vou falar abertamente que é para todo mundo entender. Às vezes a gente busca servir ao Senhor com santidade, com tanta excelência, e a gente vê tanta coisa errada acontecendo à nossa volta, que se a gente não vigiar, a gente começa a achar que quem está errado é a gente. Estou falando mentira ou verdade, gente? Quem aqui servindo ao Senhor em pureza, em verdade e em santidade, não preferiu em algum momento da vida pensar mal de si mesmo para não ter que pensar mal do outro, que não leva uma vida casta, pura, santa, piedosa como você, e aí você está tão puro que quando vem na sua cabeça que um é profano e você está do lado do que é santo, você prefere pensar mal de você. Aí você começa a pensar assim: vai ver, eu que estou religiosa demais. As pessoas começam a mostrar coisas e a gente vê gente que a gente gosta curtindo coisas na internet, gente que a gente às vezes até respeita e admira, e como é gente que a gente tem como referência, você chega a pensar assim: rapaz, eu devo estar muito doida mesmo, porque, por exemplo, eu não aceitaria isso, eu não curtiria isso, eu não seguiria isso, eu não comentaria nisso. Só que a pessoa às vezes está em grau tão mais elevado que você, por causa da pureza, começa a pensar que o errado pode ser você, acreditando que na verdade os critérios que te fizeram chegar até aqui e ser alvo de uma palavra podem estar se tornando impedimento. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: nenhum dos critérios que você preservou por amor do meu nome, eles vão me atrapalhar. Pelo contrário, eles me motivam, eles me motivam, eles me motivam a não perder você de vista. A palavra do profeta Isaías já começava então dizendo assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então a moça devia ser virgem, Maria era virgem, ela atendia a esse critério. Ela agora passa a conceber, e ele explica como: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. O que ele está dizendo? Maria, essa obra você não faz, essa obra é do Espírito Santo. Então quem vai gerar em você é o... A partir daquele momento Maria é coberta e cheia do Espírito Santo. Só que ele continua, presta atenção, ele diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Quem é o Altíssimo, gente? O Altíssimo é Deus, não é? Então vamos lá, quem é o Altíssimo? Deus. Então ela tem Deus cobrindo ela por cima, o Espírito gerando o Filho de Deus dentro. Então a obra que está sendo feita na vida de Maria para a conceição de Jesus Cristo, ela é uma obra conjunta do Pai, do Filho. Olha para quem está do teu lado e diga: a mulher está com a Trindade. Mas Deus não quer que você fique invejada dela, não. Por que não? Olha para quem está do teu lado e diga: porque eu também estou. E como estou? Preste atenção. Foi o próprio Jesus que deixou isso claro. Quando Filipe perguntou para ele: mostra-nos o Pai. Ele diz: ora, tu está comigo até agora e não vê o Pai. Quem vê o Pai vê a mim, e quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos. Então veja, aí quando ele vai ser assunto aos céus, ele diz: olha, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei só. Eu enviarei o outro, o Consolador. Quem é o Consolador? E ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Camila, então como é que eu tenho os três? Você tem. Você é coberto pelo Pai no nome do Filho. Oh,
protegido pelo Espírito. Eu vou falar de novo. Você é coberta pelo Pai, coberto pelo Pai, no nome do Filho, gerando pelo Espírito. Então você tem o Pai, o Filho e o Espírito. Então levanta essa cabeça, meu filho. Levanta essa cabeça, menina. Você está de posse de quem não erra. Você está sendo conduzido por quem não falha. Você está sendo administrado por quem tem o melhor currículo desse mundo. Deus tem crédito com você. Olha aqui para mim. Você não tem o direito de duvidar do que Ele falou. Você não tem. Abraão não tinha currículo quando conheceu Deus. Mas você tem. Você não tem o direito de duvidar do que Ele está dizendo que vai fazer, por mais que pareça impossível. Ela começa a gerar o Filho Jesus pelo Espírito, coberta pelo Altíssimo. Ela vai sair dali, a primeira pessoa para quem ela deve contar é o seu noivo José. Até porque tudo que ela está vivendo somente porque se conectou a ele. Porque se fosse noiva de outro que não é na casa de Davi, nunca tinha visto Gabriel. Tem que estar conectado às pessoas. Pessoas que manifestam o propósito de Deus sobre a terra. Imagina ela contando para José. José, tem um negócio para te contar. Tenta só imaginar a cena. Ela vai contar para ele, de acordo com o que a gente vê em Mateus 1. Ele não vai acreditar. Então responde aí, José acredita ou não acredita? Ele não acredita. E ela fica lá tentando convencer ele, gente? Não fica. Porque essa obra não é de Maria. O anjo disse, essa obra é do Espírito Santo. Agora, é aqui que a coisa fica complicada. Quando eu estou gerando algo que diz respeito às pessoas que Deus colocou à minha volta, ou seja, Deus não vai mudar a minha geografia e não vai mudar os meus relacionamentos por causa daquilo que eu carrego, uma vez que a minha geografia está debaixo de uma palavra e as pessoas que eu estou conectadas estão também debaixo dessa palavra. Então, Camila, o que fazer quando as pessoas que estão conectadas a mim não acreditam no que eu carrego? Como eu vou me comportar quando eu estou numa geografia e conectada a pessoas que estão debaixo da palavra que Deus liberou sobre mim, porém elas não acreditam? Agora presta atenção, vai doer mais. Sabe por que vai doer mais? José não é um descrente, entenda, ele é um crente. José tem de cor, desde os 7 anos de idade, a profecia messiânica, como é da cultura do judeu. Ele sabe o que Isaías dizia, quando falava, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele sabe. Então, por que é mais difícil estar conectado a crentes que estão conectados à palavra que Deus liberou sobre mim, mas que não acreditam em mim? Vou te falar por que é mais difícil. Porque não é que eles não acreditam em Deus, é que eles não acreditam em Deus em você. Quer ver? José crê que Deus faz. Ele crê na profecia de Isaías, sim ou não? Ele sabe que quem vai conceber é uma virgem, sim ou não? Mas quando Maria diz que a virgem que vai conceber, a profecia é ela, ele não acredita. Não acredita em quê? Na profecia? Não, ele não acredita em quem? E é isso que mais dói, porque as pessoas acreditam que Deus faz, só não acreditam que vai fazer com você. Elas acreditam que Deus realiza, mas com você. Eu aprendi uma frase já anos atrás e ela orienta algumas vezes a minha vida, onde diz assim: a intimidade tende a roubar a honra. Isso não deve acontecer sempre, mas a intimidade tende a roubar a honra até dos corações mais puros. Por exemplo, aquela pessoa que te vê de pijama todo dia, que conhece o teu bafo matinal, ela tem dificuldade de ver coisas divinas em você. Ela te vê de pijama furado, bafo matinal, defeitos e falhas estão de perto, fazem com que ela separe aquilo que é muito sobrenatural daquilo que é natural.
Então, infelizmente, a intimidade tende a roubar a honra. Não é uma regra, mas é uma coisa quase que instintiva, que vai acontecendo com o dia a dia. A intimidade de Maria e José, e quando eu falo intimidade, eu falo de convivência, faz com que ele não consiga ver numa menina pobre de maré, a mãe do filho do dono do ouro e da prata. E existem pessoas que estão à nossa volta, que elas são assim. Elas creem que Deus faz, mas não creem que vai fazer com a gente. Com você, que usa pijama do piu-piu, que mora na casa tal, que não tem nem carro, que paga tudo no boleto, que ainda está pagando a prestação 3 de 12. Com você, eu estudei com você. Com você, eu sei onde você congrega. Com você, eu sei quanto seu marido ganha. Com você, eu sei quem é teu filho. Com você, tu saiu das drogas outros dias. Com você, você era prostituta um dia desses. Com você, tu era alcoólatra. Com você, tu era maconheiro. Com você, tu era defraudador. Com você, tu era mentiroso. Só que o Senhor está dizendo, ela resistiu, ele resistiu a uma palavra. É graça, é graça, é graça, é graça, é graça, é graça, é graça. É graça. A vontade, humanamente falando, é se desconectar dessas pessoas. É? Pois então você vai ver. Não. Quietinha. Ela vai se ausentar. Vai se ausentar. Temporariamente. Eu vou contar de 1 a 3, você vai olhar para alguém e vai dizer assim, dá um tempo. Tá bom? Vou contar de 1 a 3, você vai dizer, dá um tempo. É 1, é 2, é 3, diga aí. Dá um tempo. Não é para separar, não é para ir embora, não é para mudar de igreja. Dá um tempo aqui, sai da vista de quem não acredita agora. Espera um pouco, sai da vista. Não é sai da vida, é sai da vista. Lembra quando tua mãe queria te pegar? Se ela entrasse na cozinha, tu na hora saía. Se ela entrasse na sala, tu ia para o quarto. Você sai da vista de quem pode atrapalhar teu momento, de quem pode roubar tua alegria, de quem pode minar tua força. Só que deixa eu te falar uma coisa. Não permita com que a incredulidade temporária de quem não compreende o que você carrega faça você desistir de continuar gerando a bênção que Deus te deu, o projeto que Deus te deu, a unção que Deus te deu, o ministério que Ele te deu, o sonho que Ele te deu, o plano que Ele te deu. Não permita que isso aconteça. Por que, Camila, que eu não vou permitir? Você pode chorar, pode se entristecer, mas levanta e toca a vida. Ei, Deus está dizendo isso aqui para alguém. Levanta e toca a vida. Para de entrar em depressão porque José não acreditou. Para de achar que não tem mais chamado porque a unção do reconhecimento ainda não desceu na sua cabeça. Para de achar que Deus não tem mais obra na sua vida porque o ano está acabando e você ainda não foi ordenada a nenhum cargo eclesiástico. Está ficando oprimido, está ficando oprimida porque o teu José ainda não legitimou aquilo que Deus já autorizou. Para com isso, porque foi para isso que Deus já te blindou, meu irmão. Foi para... Ei, você lembra? O Espírito vai gerar o Filho dentro, mas o Altíssimo vai fazer o que por fora? Vai cobrir. O Altíssimo... Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. Deus não vai te fazer gerar nada que Ele não possa proteger. Deus não vai te fazer gerar nada que Ele não blinde. Deus não vai te fazer gerar nada que Ele não guarde. Camila, eu não entendi, vai entender. Deus está dizendo, está guardada, está blindada, está protegida. Você tem segurança. Para de fazer com que aquilo que você ouviu das pessoas contra a tua fé, o teu sonho, o teu projeto, penetre em áreas que essas pessoas não têm acesso. A palavra de José é muito ruim, mas ela não tem acesso ao ventre de Maria. A palavra de José é muito ruim, mas ela não tem acesso ao que o Espírito Santo está gerando em Maria. Deus está dizendo, ei, cuida da cabeça que do projeto eu cuido. Cuida das tuas emoções, porque do que eu falei que ia fazer, ainda está de pé. O que estão dizendo, a calúnia que levantaram, a fofoca que fizeram, a incredulidade que manifestaram, não rasurou em nada o projeto de Deus. Deus está mandando eu dizer para a libertação de alguém aqui, você não perdeu nada, está tudo aí, está tudo aí.
você não tem mais. A síndrome do pânico quer dizer que você não pode mais. A tua tristeza e a tua dor faz com que você acredite que não é mais a mesma pessoa. E Deus está dizendo: você pode ter mudado, mas eu não mudei, eu sou o mesmo, está tudo aí. Tudo que eu plantei em você está aí. Tudo que eu guardei em você está aí, está blindado. Tu está coberto pelo Altíssimo. Prega para umas 3 pessoas aí, diga: tu não perdeu nada. Diga, prega para umas 3 pessoas. Vai. Tu não perdeu nada. Levanta essa cabeça, tu não perdeu nada. Levanta essa cabeça, tu não perdeu nada. Caminha, tu não perdeu nada. Deus não te vê como você se sente. Deus te vê como Ele te fez para ser. Tem gente aqui que está ficando perturbado por causa do que carrega. E aí qual é o problema de quando você dá muito ouvido a quem não acredita no que você gera, a quem não acredita no que Deus te confiou? Presta atenção que isso aqui é sério. Sabe qual é o problema? É que você começa a acreditar que aquilo que Deus te deu e chamou de bênção é a pior coisa que podia ter te acontecido. Você começa a achar que aquele cargo que Deus te confiou em grau de honra é a pior coisa que podia ter te acontecido. Os filhos que Deus te deu para colocar flecha na tua aljava, você começa a pensar que eles são a pior coisa que você podia ter gerado. O departamento que você cuida e teu pastor te confiou em grau de honra, você começa a achar que aquilo ali foi a pior coisa que te aconteceu. E começa a chamar de maldito o que quando Deus te deu era bendito. Você começa a reclamar de coisas que se não fosse a mão de Deus você jamais as teria. Me irrita tanto. Você começa a reclamar de coisas que se não fosse Deus você não teria relevância alguma. Quer ver? Tem gente que começa a reclamar do dom que tem. Eu não pedi para cantar. Você é bem-aventurada, porque tem gente pedindo e não canta. E se enquanto eu estou pregando, por causa da dor, da aflição, de uma perseguição de alguém que não gosta do teu canto, você disse assim: por mim podia dar para outro, pois então te prepare, porque Deus o dará para outro. Porque Deus não tira de ti nada do que Ele te deu, vindo de pessoas de fora. Mas se quem quiser abrir mão for você, Ele não vai gastar tempo discutindo para te abençoar. Você lembra de Elias? Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Quem disse que era o tempo da aposentadoria? Profeta não se aposenta. Mas por causa da aflição ele disse: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, me recolhe. Deus vai dizer o que para ele? Tranquilo, volta e unge Eliseu em teu lugar. Você não quer? Nesse caso aqui parece de fato, você não quer, tem quem? Tem gente que a sua prova é o sonho de alguém. Eu vou falar de novo. Tem gente aqui que a sua prova, o que você chama de prova, é o sonho de alguém. Tu reclama de um carro que o carburador esquenta, e esse carro que dá defeito é o sonho de alguém que preferiu um carro com problema do que continuar andando a pé. Você reclama da louça que está na pia, e tem gente cujo sonho era lavar louça de pratos cheios de comida. Mas a gente começa a nortear a identidade do que Deus nos deu por causa da opinião de quem não acredita, por causa da influência de quem não gosta, e começa a pegar aquilo que era uma bênção e achar que aquilo é uma prova. Só que Deus está dizendo: é filho do Altíssimo, que é isso, o que você recebeu vem do alto, então não espere a compreensão imediata dos homens da terra, e não coloque em estado de aborto aquilo que Deus te deu para gerar. Se o Senhor disse que você é bendita, é bendita. Se o Senhor te disse que você é bendito, é bendito. Se cantar é uma bênção, cante. Não iniba a sua voz por causa de quem não gosta
gosta de firula. Quem não gosta de firula é porque não sabe fazer firula. Quem não gosta de melisma é porque às vezes não tem nota que alcança melisma. Se Deus te deu melisma, arrebenta no melisma. Se Deus te deu firula, coloca para quebrar no firula. Se Deus te deu um grave que é mais baixo do que o baixo, vai-te embora e coloca embaixo, e Deus será exaltado lá em cima. Mas pare de minimizar aquilo que Deus tem te dado. Pare de chamar de problema aquilo que Deus disse que era uma bênção. Você reclama de um cabelo comprido. Ai, cabelo comprido tem que lavar. Ai, cabelo comprido tem que cuidar. Ai, esse cabelo. Quer então que eu profetize que você fica careca? Então comece a pentear esse cabelo e dizer: obrigado por esse cabelo, Jesus. Obrigado por esse cabelo. E vai, Camila, mas eu reclamo porque é curto. Quer também perder esse cabelo? Ai, Camila, mas eu reclamo porque é crespo. Meu irmão, as meninas que estão fazendo o tratamento estão esperando um cabelinho, seja crespo, seja liso, e elas não estão reclamando. Então Deus está dizendo: pare de reclamar de tudo que eu te dou como bênção, só por causa do que dizem ao seu redor. Resista! Resista! Ai, porque eu tenho que me mudar, que essa casa é muito grande, para limpar dá muito trabalho. Você quer diminuir a bênção por causa da limpeza? Conversa com elas não, conversa comigo. Ai, irmã, porque pregar não é fácil. Ai, irmão, chamado toda vez, umas 3 vezes por semana, alguém chega e diz assim: é, pastora, não é fácil, né? A pessoa faz uma cara que parece que chupou limão. Eu imagino como é difícil. E coloca a gente de negligente. Diz assim, ó: largar casa. Eu não largo casa. Eu tenho horário de sair, horário de voltar, dia de ir, dia de chegar. Me respeita. Largar casa, largar marido. Você tá maluca? Um homem desse. Eu não largo marido. Eu não largo casa. E se eu tivesse filhos, pare de dizer às pregadoras: deixar os filhos. Mães não deixam filho. Tá me irritando. Porque acham que é uma prova tão grande, é uma luta tão grande, é tudo tão difícil, e ficam dizendo: deve ser muito difícil. E todas as vezes que eu estou com alguém que diz isso, eu digo: irmã, mas é um privilégio. E eu digo: irmã, eu sou tão honrada. Eu digo: irmão, olha, sem Jesus eu não ia ter vida nem essa nem nenhuma, porque toda a vida que eu conheço foi Ele que me deu. Você acredita que até hoje, depois de mais de 10 anos de entrega visceral, intencional e significativa no reino de Deus, há dias que quando eu volto, que eu estou voltando de avião, primeiro que eu já me impressiono de voltar de avião. Rapaz, eu ainda não me acostumei com o avião. Eu volto no avião e eu digo assim: de avião. Diante de Deus. Diante de Deus. Eu volto. Falo: rapaz, eu ando de avião como quem anda de ônibus. Meu Deus, diante, eu estou no altar. E em Deus falo a verdade e não minto. Está aqui meu marido que não me deixa mentir. Vez ou outra, quando eu como uma comida muito boa, eu começo a orar para agradecer. Aí já acabou. Dali já embarga aqui a voz. Se for camarão, então, eu já fico assim. E quantas vezes era para orar pela comida, daqui a pouco eu já estava: a gratidão. Porque quando o Senhor me chamou, Ele não disse: eu vou te acabar. Ele disse: vou eu te honrar. Agora, Camila, tem prova? Eu não consigo chamar de prova. Todas as vezes que eu voltava de viagem, quando o meu marido estava em casa, ele chegava e dizia assim: e aí, como é que foi? Eu dizia: foi bênção. Aí toda vez, qualquer viagem, qualquer lugar, qualquer canto, se eu tomasse água na garrafa ou na moringa, qualquer lugar, quando eu voltava, ele dizia: e aí, como é que foi? Te trataram bem? Fizeram tudo direitinho? E tal. Como é que foi? Foi bem? Foi bem. Foi bem, foi bem, foi bem. Eu tanto falei a vida toda: foi bem, foi bem, foi bem, foi bem, que um dia ele chegou e falou: sempre é bem?
falei, Eduardo, de onde eu vim? Não sei se ele vai lembrar disso. De onde eu vim? Tem nada que o mundo me apresente lá fora, na caminhada em fazer a obra de Deus, que eu possa dizer é mal. Rapaz, eu tomei banho de caneca a maior parte da minha vida de jovem, de adolescente. Não tinha gás, minha avó cozinhava na lata, na lenha, no quintal. A gente dormia na esteira porque não tinha colchão. No dia que minha mãe teve uma casa, era metade da minha bisavó, que era a sala e o banheiro era dividido. Esses dias eu estava lembrando, eu falei, rapaz, ainda bem que a minha casa era uma casa de respeito, porque a porta do banheiro só tapava a metade, e embaixo tu via tudo, em cima tu via tudo. E sem contar as ripas no meio. Então, rapaz, se eu tenho que pegar uma canoa para chegar em Belém do Pará, se eu tenho que comer um negócio diferente de vez em quando, um jacaré que parece peixe, que parece frango, se um carro se perde na mata, se eu perco um ônibus, um avião, e eu tenho que ir para outro dia, é cansativo, é difícil, às vezes tudo que você quer dormir, mas tem como eu dizer assim, eita prova, olha para mim. Eu vou te mostrar uma foto minha da década de 90, e você vai olhar e vai dizer, Deus é fiel. O que eu estou querendo dizer? Quando Deus se manifestava na boca dos seus profetas, Ele dizia o que Ele ia fazer. Eu me lembro que tinha dia que Deus tomava o profeta e Ele dizia assim, abre a tua boca que eu encherei. Eu muitas vezes levei isso para o literal, não só na igreja, mas em casa. Eu não sei quem me contou que fazia isso esses dias também, acho que foi você, Dani, não sei, que abriu a boca literalmente, será que foi você? Alguém me contou esses dias, quando Deus dizia, abre a tua boca que eu encherei, acredite, eu fazia isso aqui, ó. Porque eu cria, você está rindo, mas eu cria. Eu dizia, Deus, eu acredito que a tua palavra e teu poder físico, eles vão romper toda a circunstância adversa. Eles vão romper toda a incredulidade ao meu redor. Eles vão romper tudo aquilo que é contra mim. Deus, isso tudo que o Senhor está dizendo vai atravessar a minha circunstância e aquilo que é espiritual vai virar a minha realidade. Deus trouxe você hoje aqui e Ele está dizendo, não deixe com quem não está gerando, dê nome aos seus filhos. Pode tocar, pode tocar. Faça um som de quem está gerando. Camila, que som é esse? É um som bem forte. Tem um som aí tipo de um órgão, de um jazz, de um negócio igual daquelas igrejas americanas que dá vontade de dar lugar assim. Um órgão. Isso. Isso, aumenta. Olha para alguém aí e diga, eu não vou abortar. Você não vai abortar e não vai deixar quem não gera dar nome para os teus filhos. Não vai deixar quem não está vivendo o que você está vivendo determinar a intensidade da tua experiência. Quem viu Gabriel, José ou Maria? Quem viu Gabriel, José ou Maria? Quem está cheia do Espírito Santo, José ou Maria? Então pare de respaldar o que Deus já deu respaldo pela palavra de quem não estava lá quando Deus falou com você. Deus está dizendo, valorize o que vivemos juntos, mais do que você valoriza o que dizem a seu respeito. Preste atenção, Deus não deu só para ela um filho. Deus não te dá coisas, Deus te torna. Preste atenção, tudo que Deus te dá, se Ele não te tornar, se isso não te tornar alguém melhor, não foi Deus que te deu. Porque tudo que Deus te dá não vem para você dizer eu tenho, vem para você dizer eu sou. Esse é o nome de Deus. Então presta atenção, quando Ele deu um filho para Maria, Ele não está dizendo seja uma incubadora, Ele está dizendo seja mãe. O texto diz que Ele tornou Maria mãe. Camila, o que isso difere? Isso muda tudo, sabe por quê? Porque o que Deus está dizendo é, Maria, eu não quero alguém para usar a curto prazo. Sou Deus de coisas constantes, eternas.
Presta atenção. Deus não está procurando um ventre que gere um filho. Deus está procurando um ventre que, ao gerar um filho, faça também dele nascer uma mãe. O que isso significa? Deus quer uma educadora para o seu filho. Maria não é alguém apenas que vai dar a luz. Maria é alguém que vai ensinar o Filho de Deus. O que isso significa? Significa que Deus não conta só com o ventre dela. Isso que eu vou falar agora foi Deus que mandou eu dizer. Deus trouxe pessoas cheias do Espírito Santo aqui, mas Ele está dizendo: eu não quero só o seu ventre, agora aplique ventre, capacidade de produtividade, capacidade de criatividade. E Deus está dizendo: eu não quero só a sua capacidade produtiva, eu também quero essa saúde emocional. Porque muitos ministérios, muitas vidas, muitas pessoas cheias do Espírito Santo, que eram pessoas de Deus, pegaram aquilo que Deus deu, fizeram aquilo como se fosse maldição de suas próprias vidas, e depois que aquele projeto nasceu, aquele sonho cumpriu, aquela igreja rompeu, ficaram em dificuldade emocional ao ponto de negligenciarem o próprio filho. Como assim? Não administrando aquilo que Deus deu, e acabam sucumbindo debaixo daquilo que o próprio Deus entregou. Vou lhe dizer, é gente que acha assim, ó, normalmente gente que está nessa condição, tem esse tipo de palavra na boca, ó, depois que tal coisa aconteceu eu posso morrer. Deus está dizendo: eu não te quero vivo só para dar a luz a esse projeto, eu te quero vivo para administrar esse projeto que você está carregando. Irmã, Deus está me mandando dizer isso aqui para você. Para com esse negócio. Aí depois que Deus salvar meu marido eu posso morrer. E aí a outra vem e fica com o marido salvo, que você pagou preço para Jesus salvar. Ah não, Camila, não é meu marido, é meu filho. Meu filho está afastado, está desviado. Depois que Deus salvar meu filho, ele pode até me recolher. Primeiro que Deus não precisa de você viva para salvar teu filho. Ele pode fazer isso até depois de sua morte. Então melhore essa oração. Ao invés de dizer: ah, Deus, depois que Deus salvar meu filho, Ele pode me recolher. Não, depois que Deus salvar meu filho, eu quero que Ele me dê a alegria de ver ele se tornando um evangelista. Eu quero que Ele me dê a alegria de eu vê-lo se tornando um pastor. Eu ministro sobre a tua vida uma unção de Caleb nessa noite. Não, eu vou falar de novo. Eu ministro sobre a tua vida em nome de Jesus. Senhor, libera. Libera. Onde houver uma mão estendida, submetida a essa palavra, corresponda. Em nome de Jesus, uma unção de Caleb. Uma unção de Caleb. Gente que não vai deixar o tempo e nem a circunstância mudar a bênção. Gente que quando entrar na terra prometida, no cumprimento da promessa, não vai dizer eu estou cansado, mas vai dizer como no dia que eu ouvi a palavra: eu estou pronto para receber aquilo que Deus me deu. Toma posse do que é seu. Você não foi feito, ou melhor, o que Deus fez por você não é para te matar. Para com esse negócio. Aí depois que a igreja estiver pronta, Deus pode me recolher. Aí depois que minha filha casar, Deus pode me levar. Para! Deus não quer uma incubadora. Deus quer uma educadora. Deus quer uma mãe. Deus quer um administrador, uma administradora. Para isso, para quê? Para ter saúde emocional. Gabriel disse o quê? Até Isabel, tua prima, já está no 6º mês de gravidez. Agora eu vou te perguntar, ele mandou Isabel, Maria ir lá na casa de Isabel? Ele mandou, gente? É você que tem que saber se conectar às pessoas certas. E Maria sabia fazer isso. Ela arruma as coisinhas dela e ó, casa de Isabel. Quando ela chega lá, ela chama Isabel. Isabel! A criança no ventre de Isabel, João Batista com 6 meses na barriga da mãe, estremeceu. Quando estremece, Isabel vem para fora. Quando ela vem para fora, ela olha Maria. Quando ela olha Maria, o texto diz que na hora ela foi cheia. Do Espírito Santo. Oh meu Deus, na hora. Não precisou conversar.
não precisou fazer reunião. Isabel vai olhar para ela e vai dizer: que honra tenho eu. No momento com José, ela tem dúvida, com a família, indisposição, mas na casa de Isabel ela tem honra. Que honra tenho eu, que entre em minha casa a mãe de meu Senhor. Isabel vai profetizar: que honra tenho eu, que entre em minha casa a mãe de meu Senhor. Agora vem cá, vem cá, vem cá. Isabel tem 6 meses e está barriguda. Mas Maria subiu à casa de Isabel por aqueles dias. Se ela tem dias e está tendo uma conceição, uma gestação em tempo natural de 9 meses, diga para mim, se Maria tem dias de grávida, ela já tem barriga de grávida? A mesma barriga que ela tinha antes de receber a palavra é a mesma barriga que ela tem agora, sim ou não? Sim ou não? E esse é o grande lance das experiências sobrenaturais. Esse é o grande segredo de quem vence em ambientes espirituais como esse. O quê? Você entra nesse lugar e recebe coisas sobrenaturais, mas quem olha para você vê que está entrando e saindo exatamente, aparentemente, a mesma pessoa. Não tem uma áurea na cabeça de Maria, não tem uma luz, não tem um refletor, não tem nada, irmão. E isso faz com que as pessoas não acreditem. Por exemplo, você entra com cara de derrotada, sai com cara de vencedora, aí a pessoa pergunta: e o que você tem para me dizer que venceu? Um cheque, uma casa, uma escritura, alguma coisa? Não, eu não tenho nada. Aí as pessoas desacreditam por isso. Mas olha, Isabel, quando você está conectado com quem já está gerando, quando você está conectado com quem já esteve debaixo da mesma atmosfera, quando você está conectado com quem está debaixo de palavra, Maria não tem barriga nenhuma, mas Isabel olha para ela e não diz: que honra tenho eu, que a minha prima entre na minha casa. Ela não diz: que honra tenho eu, que a minha amiga entre na minha casa. Olha o que ela diz: que honra tenho eu, que entre em minha casa a mãe. Vou perguntar de novo: ela tem barriga de grávida? Ela tem barriga de grávida? Mas Isabel não está vendo uma moça, Isabel está vendo uma. Isabel está vendo uma. Abre a boca, Isabel está vendo uma. Deus está dizendo: conecte-se a pessoas que acreditam no que você carrega, mesmo quando você não aparenta, mesmo quando você não está demonstrando. Eu louvo a Deus pelas Isabéis que veem o que a gente carrega, pelos pastores que veem o que a gente carrega, gente que olha pra gente e alguém diz: não canta, não prega, não faz nada, mas a Isabel olha, o pastor olha, o homem de Deus olha, quem está debaixo da palavra olha e diz: está gerando, está gerando, está gerando algo grande, está gerando algo sobrenatural, está gerando algo inédito. Se tem um homem de Deus e se tem uma Isabel aí do teu lado, diga para ela: você está gerando, você está gerando. Eu estou vendo o que você carrega. Você não aparenta, mas carrega. Você não aparenta, mas gera. Eu vejo em você uma profetisa. Eu vejo em você um profeta do eterno. Eu vejo em você alguém que tem os tesouros de Deus. Eu vejo em você a eternidade. Eu vejo em você a unção de Deus. Eu vejo em você avivamento. Eu vejo em você a chama do Espírito. Eu vejo. Eu vejo. Se tiver alguém sentado do seu lado, pegue na mão dela e diga: eu vejo, levante-se. Eu vejo, eu vejo. Eu vejo, eu vejo. Fique de pé porque eu vejo. Eu vejo, eu vejo. Eu vejo. Eu vejo o que ninguém vê. Eu creio no que ninguém crê. Eu não estava lá quando Gabriel foi falar com você, mas eu estava aqui quando ele falou com meu esposo. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Quem já viveu uma experiência com Deus sabe discernir quem está vivendo. Olha aqui para mim. Em tempos de início de gestação, qualquer projeto que você esteja desenvolvendo na área profissional, emocional e espiritual, quem está me ouvindo, diga amém.
No início, procure quem gera. E procure quem já está à frente do que você está gerando. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai dizer assim: vá para a casa de Isabel, ok? É 1, é 2, é 3, diga! Por quê? Ela começou a gerar por aqueles dias. Complete aí para você não perder o fio da meada. Ela começou a gerar por aqueles. Mas Gabriel disse que a prima já tinha quantos meses? O período mais difícil de uma gestação são os 3 primeiros meses e os 3 últimos. Maria tem dias. Isabel tem 6 meses. Olha que massa. Olha como Deus é perfeito. Maria está nos 3 e Isabel está nos 3. Mas quem carrega o maior? Maria ou Isabel? Mas quem está com a barriga menor? Isso aqui não é sobre quem é maior. Isso aqui é sobre discernir que o que eu carrego completa você e o que você carrega completa a mim. Logo, não importa se eu sou diaconisa e você é pastor. Logo, já não importa na obra se eu sou porteira e se você é diaconisa. O Senhor está dizendo: você fortalece aonde eu sou frágil e eu fortaleço a sua vulnerabilidade. Gere o que for que devemos gerar. Ninguém aqui vai abortar. Maria fortalece os 3 últimos de Isabel e Isabel fortalece os 3 primeiros de Maria. Aí o texto diz, sabe o que? Para você crer que não é coincidência, propósito. O texto diz assim: e ficou Maria em casa de Isabel aproximadamente 3 meses. Aí diga para mim, quem você acha que servia a quem? A nova que servia a idosa ou a idosa que servia a nova? Isabel quase parindo é que está servindo uma mocinha de quase, 15, 17 anos? Ou é Maria que está passando pano na casa, fazendo um chazinho para Isabel? Camila, mas Maria carrega o maior. Por isso eu afirmo que quem serve é Maria, porque o filho dela aqui na terra, quando vivo, disse: no meu reino, o maior serve o menor. Enquanto você fizer a comparação, você não serve nem é servido. Eu vou falar de novo. Enquanto você querer comparar unção, querer comparar ministério, querer comparar pregação, querer comparar dom, você vai travar a sua gestação. Mas enquanto você servir, quem serve é servido. Quem serve é servido. Quem serve é servido. Um complementa o outro. Um complementa o outro. Um complementa o outro. Nesse prazo, não sei o dia e a hora, mas sei que Deus mandou um anjo lá no sonho de José e disse: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do... E José recebeu Maria. Deus botou no lugar tudo que estava fora do lugar. Foi quem que botou no lugar? Foi Maria ou foi Deus? Foi Maria ou foi Deus? Deus está dizendo: você só tem que gerar. Deixa que eu vou colocar tudo que tiver no lugar. Alguém aqui já viu grávida quando está prestes a cair? Quando uma mulher não carrega um filho, primeiro lugar que ela protege é o rosto ou a cabeça. Mas se ela estiver grávida, ela esquece que tem face. Primeiro lugar que ela bota a mão, porque ela entende que o que ela carrega é maior do que ela. Parece doido o que eu vou dizer aqui, mas Deus está dizendo: se vacilar, protege a barriga, deixa que eu cuido do restante. Ó,
Deus botou tudo no lugar. José compreendeu. Amém. Mas quanta pressão Maria não teve que passar. Quem sabe até pensar. Aqui, ó. Por que ir para a casa de Isabel é tão importante? Porque não ficou nenhuma lembrança da experiência, a não ser a memória. O anjo não deu um sapatinho para ela, uma ultrassonografia do céu, nada. Então, quando você fica muito tempo na área da incredulidade, no terreno do incrédulo, ele começa a dizer que não acredita. O vizinho começa a dizer que não acredita. Quem você ama diz que não acredita. O próximo a não acreditar é você. Você vai começar a dizer, vai ver, eu dormi de barriga cheia. Vai ver, eu estou imaginando coisa. Mas é quando você encontra Isabel, você diz, não, é isso mesmo. Estou imaginando coisa não. Procure quem vai fortalecer o propósito, amém? Amém?